Agora que na nossa conversa sobre direito penal de common law, nós fixamos algumas premissas, nós conseguimos falar um pouco melhor sobre a cegueira deliberada. A cegueira deliberada, como o próprio nome diz, é aquela decisão que o sujeito toma de manter-se cego. Ou seja, a decisão que ele toma de, diante de eventos suspeitos, vamos chamar assim, o que em inglês se chama de red flag, né? Ele decide não conhecer melhor, não investigar melhor, para evitar o conhecimento. Ora, por que nós evitaríamos o conhecimento? Porque, como nós sabemos, nos delitos omissivos, sobretudo, né, o conhecimento, ele é o disparador, ele é um dos disparadores do dever de agir. Então voltemos um pouco. Qual é a estrutura de delito omissivo, né? Diz o Código Penal que a omissão é penalmente relevante quando o agente podia e devia agir para impedir o resultado, né? Podia e devia. É pré-condição da omissão penalmente relevante o conhecimento, seja da posição de garantidor, seja da existência do dever de agir, seja da existência do evento que faz concretamente que aquele sujeito tenha o dever de agir naquela circunstância. Uma outra maneira de colocar isso é o conhecimento da circunstância que o eleva de mero obrigado a garantidor. Correto? Muito bom. O que diz a teoria, então, da cegueira deliberada na tradição de common law? Quando o sujeito tem elementos suficientes que levantam suspeitas sobre um evento penal, penalmente relevante, e ele se omite, né, ele decide não saber, a decisão de não saber é, do ponto de vista, digamos, funcional, de equivalência, o mesmo que saber. É feita esta aproximação, né, o que é muito curioso. Porque como é que poderia ser knowingly, né? Poderia ser sabendo se a decisão foi justamente de não saber, né? O que há, na verdade, então, uma expansão punitiva dessa figura para abarcar situações aproximadas, mas não passíveis de confusão com o efetivo conhecimento. Estruturas parecidas com isso, com esse modelo que nós estamos falando, como da cegueira deliberada, encontram-se no Código Penal modelo, adotados por alguns estados americanos, por exemplo. Davi, conseguimos transportar a cegueira deliberada para o Brasil? Eu tenho sérias dúvidas, né? Tendo a achar que não. Pelo menos não conseguimos fazer um paralelo adequado entre cegueira deliberada e o delito omissivo, o dolo eventual, como querem fazer no Brasil. Se não, vejamos. O delito omissivo só existe quando o sujeito obrigado, ou seja, aquele que tinha por lei, contrato, assunção da posição ou criação do risco anterior, o dever de agir quando lhe fosse possível diante de uma situação concretamente apresentada. Ainda seria possível agregar alguns componentes, como a evitabilidade do resultado, mas vamos manter um pouco a análise neste momento aqui da definição. Ora, se não há o conhecimento, não há o gatilho do dever. O dolo eventual é dolo, né? E o dolo é consciência e vontade. Não havendo consciência, não há dolo eventual, né? Além disso, a decisão de não conhecer foi considerada por alguns como condício omissa in causa, omisso omittendi, ou seja, a exemplo da axio liberi in causa, né, trabalhar como omisso liberi in causa, uma omissão deliberada para cometer delitos. A analogia, primeiro, ela é incompleta, porque na
axio libere em causa, eu estou me colocando na posição de cometer delitos, ao passo que nessa alegada omissio libere em causa, eu estou ficando ignorante para que outros cometam delitos. Então já é uma diferença. Mas mais importante do que isso, não existe relevância típica para eventos pré-típicos, né? A decisão de não saber sendo anterior ao dever de agir, ela é pré-típica. E sendo pré-típica, ela é um irrelevante penal no direito brasileiro. Então, não descarto que haja situações em que a intensidade, né, das suspeitas ali apontariam para algo parecido com o dolo eventual, mas aí é porque o fato se enquadraria no modelo de dolo eventual, mas não porque a cegueira deliberada possa ser comparável à nossa estrutura de dolo eventual, por esses dois motivos. O evento de não conhecer era anterior ao tipo e, portanto, um irrelevante penal. Obrigado.